Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. O que será a psicanálise no século XXI? O que é claro para nós, seus atores e personagens? O que é obscuro? Quais são as luzes do nosso século que iluminam, mas que também nos cegam? Contemporâneo não é aquele que consegue ver o que do seu próprio tempo não está claro para todos? Não sei o que é ou o que será da psicanálise no século XXI, mas podemos, contudo, dizer o que ela não é mais e o que ela não pode ser mais. Claramente, ela não pode ser indiferente às camadas de mundo, aos sedimentos, aos horizontes, às ruínas de nosso tempo. Não pode ser insensível às múltiplas formas contemporâneas de segregação, não pode ser indiferente às diversas lutas por reconhecimento, tais como as lutas antirracistas. Não pode ser insensível às conquistas e aos desafios das novas formas de viver e pensar o corpo, o gênero e a sexualidade. Não pode ser alheia ao pensamento pós e decolonial e ao que significa fazer psicanálise no contexto brasileiro. Não pode ser indolente quanto ao aumento das desigualdades, muito menos pode ser neutra em relação à urgente e provavelmente duradoura luta antifascista. Mas podemos dar um passo além. O que nisso tudo e através disso tudo ainda permanece obscuro para nós mesmos? Esse é o Gilson Rianini em um trecho do seu livro Freud no século XXI. E hoje a gente recebe com muita alegria o Gilson para conversar com a gente sobre o que é e o que não é a psicanálise no século XXI. O Gilson é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, é professor do Departamento de Psicologia da UFMG, editor de mais de 90 livros, dentre eles Obras Incompletas do Freud, Psicanálise no século XXI, pela editora Autêntica. Autor de Estilo e Verdade em Jacques Lacan e coautor, junto com Christian Dunker, de Ciência Pouca é Bobagem, porque a psicanálise não é pseudociência. Seu último lançamento, Freud no século XXI, volume 1, O que é psicanálise, é o livro do qual extraímos a citação que a Licene acabou de ler. Gilson, primeiro eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. A gente acompanha seu trabalho há sei lá quanto tempo, né, Nelly? Desde o início da nossa formação. Sem dúvida, exato. A gente não precisa dizer quanto tempo faz. Nossa, pra gente é uma honra contar com você aqui. E aí, a partir dessa citação, e a partir também saiu um documentário recentemente sobre a obra do Freud, que chama, se eu não me engano, Nascimento e Destino das Teorias que Mudaram o Mundo, que é apresentado pela bisneta do Freud. É, eu queria saber se você, é, na citação que a Licene leu, você vai dizendo, né, muito brilhantemente o que a psicanálise não pode, né, hoje. O que que então a psicanálise pode? Então, boa noite, muito obrigado por esse convite. Um prazer estar aqui com a Licene, com a Cauana, no, no programa Sobre um Dizer. Fica um oi aí para todo mundo que vai escutar, seja no carro, no fone de ouvido, na academia, onde for, né? Vai ser uma alegria a gente poder ter esse papo aqui sobre esse assunto tão
tão atual, né? O que a psicanálise pode? A única coisa que a psicanálise pode é escutar, né? Só que isso não é porque não é uma escuta qualquer, é uma escuta qualificada, é uma escuta sem julgamento moral, sem expectativas desmesuradas de cura, sem uma expectativa de solucionar os problemas do mundo, né? De salvar as pessoas, nada disso. É uma escuta, né, da singularidade, radicalmente fundada numa experiência em que a gente suspende a teoria, né, para dar voz, especialmente àqueles que não têm voz, especialmente àqueles que não podem, por um motivo ou por outro, falar, né? Especialmente aqueles e aquelas que estão, ao mesmo tempo, dispostos a tratar dos seus impasses, seus sofrimentos, seus sintomas, né? Isso a gente pode fazer, isso a gente sabe fazer, e eu acho que sabe fazer até bem, né? Sem falsa modéstia, eu acho que isso é o nosso quinhão, né? Claro que esse gesto simples de dar voz a quem não tem voz, ou de emprestar um espaço para que essas pessoas possam formular, né, suas dores, tratar seus sofrimentos, etc., tem efeitos não apenas para esse sujeito que é escutado, mas para as pessoas que estão em torno dela, para o marido, para a mulher, para o filho, para o pai, para o irmão, para o vizinho, né? E que tem efeitos culturais, tem efeitos políticos, né? Que não são fáceis de mensurar, mas que são mais ainda difíceis ou impossível de negá-los, né? Uma das coisas interessantes nesse documentário que acabou de sair, a Cauana falou do subtítulo, né? O título dele é Freud 2.0, né? Tem um momento lá que a Esther Freud, que é a neta do Freud, né? Neta ou Bisneta. bisneta? Bisneta. Ela, ela, ela fala assim, Freud virou um nome, né? Virou um nome da cultura que remete diretamente ao nosso psiquismo, aos nossos sonhos, à sexualidade, né? Então é um nome que foi, vamos dizer assim, desencarnado, não tem mais tanto a ver com a figura da pessoa do Freud, mas diz respeito a todos e cada um de nós, né? Quando a gente quer, de alguma forma, expressar o que dói, né? Onde que o calo aperta, onde que o sapato aperta no pé de cada um, né? Acho que para início de conversa, isso aí. Eu lembrei, ouvindo você, Gilson, Eu fiz mestrado aqui na UFPR em literatura. E aí, o meu orientador é um professor que mora há muitos anos já no Brasil, mas ele é alemão e é um grande leitor de Freud. E aí, numa das aulas, é, teve alguém que disse é, que vinha da psicologia, mas que não era psicanalista e que, portanto, não era freudiana. E aí ele diz assim, querido, depois do Freud, o mundo é freudiano, né? Porque e aí eu achei aquilo o máximo, porque o impacto
né, da obra do Freud, do que ele descobre, do que ele, e não só descobre no sentido de revelar algo, mas do que ele faz com isso que ele descobre. Eu me lembro muito claramente do impacto de ler Freud pela primeira vez. Quando eu li Mal-Estar na Civilização, muito jovem, e de ficar completamente abismada, assim, com o que eu estava lendo. Então, bom, a gente sabe que em muitos países, inclusive o Freud, ele é matéria de estudo, nossa, nos cursos mais variados, assim, né? Exatamente. Uhum. O Freud tem essa coisa, né, que ele parece ser fácil de ler, mas ele não é, né? O estilo dele é claro, é límpido, ele guia, né, o leitor com as mãos, ele vai apontando os caminhos, mas ele gera às vezes um efeito. Acho que todo mundo que já leu experimentou isso, que depois de algumas páginas você está meio assim, acho que eu já senti isso, né? Ou Uhum. então, isso não, o que é isso? Isso não tem nada a ver comigo, o que é isso? Não pode ser, né? Ou então, aí você lê mais algumas páginas, nossa, tem uma pessoa que eu conheço que é exatamente assim, né? Então ele vai, acho que todos vocês já devem, né, enquanto eu falava, ter lembrado aí de um exemplo ou outro de coisas assim, né? O Freud, a gente acaba se reconhecendo aqui e ali, né, no texto dele, e isso às vezes é um obstáculo. Às vezes isso, ao mesmo tempo que nos aproxima, né, cria uma atmosfera assim de intimidade com o texto, pelo menos com alguns textos, mas ao mesmo tempo cria uma falsa identidade, né, com o texto. Então, assim, é claro que Freud é um autor assim de muitas camadas, né, e de muitos estilos. Se você pega os textos metapsicológicos, Freud é um autor exigente, sofisticado, difícil, né? Aquela argumentação dura, cerrada, né? Se você pega as histórias clínicas, os casos clínicos, é uma espécie de romance que ele vai construindo o personagem, você praticamente consegue enxergar a cena. Então, ele descreve lá Dora no lago com o senhor K, o que for, né? E a senhora K, você quase que consegue imaginar a cena, assim, né? Você pega os textos dele, como, sei lá, O Futuro de uma Ilusão, é outro estilo, já é outro Freud, é um Freud, assim, combativo, panfletário, né? Que está ali fazendo uma... É um Freud, vamos dizer assim, polemista. Você pega o Mal-Estar, que você comentou, outros textos de cultura, ele é uma espécie de ensaísta, um ensaísta muito atento assim a aspectos sociais e culturais e políticos, mas sem perder de vista que o ponto de partida, né, é a clínica psicanalítica. Se você pega, não sei, os textos dele sobre a guerra, né, é quase um jornalista, né, uma espécie de cronista da contemporaneidade. Então, Freud, dentro do Freud, né, tem uma pluralidade de estilos, né? O Ele não é um Heimlich estilo é só. poético, né? Na escrita. Exatamente, exatamente. Você pega a transitoriedade, Uhum. é uma cena assim, aliás, inventada, né? Ao que tudo indica, aquele encontro não aconteceu, né, do Freud com o Hilke e a Lu André Salomé. Muito provavelmente, o pessoal que investiga isso, essa parte biográfica e contextual, insinua que na verdade, eles se encontraram sim, mas em um hotel, ao pé daqueles montes, né? Durante um congresso de psicanálise que estava tendo ali
que provavelmente eles tiveram essa conversa. Aí eu já começo a imaginar que eles tiveram essa conversa no lobby do hotel, durante um cafezinho, comendo um biscoitinho, alguma coisa assim, mas um Freud ou tomando um chá, né? E na hora que ele descreve, né, a cena, ele faz meio que você imaginar um passeio no alto de uma montanha e vendo assim a coisa da primavera, as flores, né? E descrevendo assim, o que vai ser dessa beleza, né? Diz o poeta, né? Taciturno, que é o Rilke, né? Que ele vai descrevendo assim, nossa, mas essa beleza tão impressionante vai durar tão pouco, porque daqui a pouco tempo vem outono, vem inverno, e vai ser tudo aqui galho e folha seca, e não vai ter mais flores, não sei o que mais, e o Freud vai e fala assim, não, mas justamente isso é que é belo, é porque é transitório, né? A flor na primavera é bela justamente porque dura pouco, né? E aquilo e o fato de ter esse ciclo que vai morrer, né? E depois vai nascer outra vez, isso é a beleza da vida. E quando você consegue aprofundar, por exemplo, um texto igual esse, é muito interessante porque é um texto que parece ser uma narrativa mais ou menos assim, poética sobre esse encontro de três amigos e uma conversa relativamente desinteressada sobre a natureza, a beleza, o ciclo das estações, etc. E, na verdade, o tema que está sendo pano de fundo, que parece ser discutido ali, é a guerra, né? Porque a guerra está destruindo tudo. A guerra está, né, como o inverno, está destruindo tudo, né? E ele termina o texto falando um pouco disso, assim, né? Bom, e aí? A gente vai poder reconstruir em que bases? Em que bases que a gente vai poder reconstruir as instituições que a gente criou, a arte, a ciência, sei lá, as demais coisas interessantes que a cultura foi capaz de criar e que agora estão em perigo, de, estão sendo destruídas, como é que a gente vai fazer para recriar isso tudo? Isso é de uma atualidade impressionante, né? Porque a gente está vivendo no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, uma espécie de destruição assim maciça de tudo que a gente inventou de menos pior nos últimos, sei lá, 200 anos. Uma democracia, ainda que tímida e imperfeita, e coisas assim, sendo assim, massacradas por um discurso tecno-feudal, né? que, de alguma forma, coloca em risco algumas das instituições que, mal ou bem, sustentaram formas de viver que, longe de serem perfeitas, mas foram as menos ruins que a gente inventou nos últimos séculos, né? E isso tudo está em risco. Percebe o texto do Freud com a sua aparente, vamos dizer assim, desinteresse, né? Para questões de outra natureza, que parece ser apenas uma discussão estética, ele mostra como é que a estética desemboca na política. E o que a gente vai reconstruir a partir dos escombros, né? Como é que a gente faz a partir das ruínas, que é uma coisa que também é super clínico, né? A pessoa chega Totalmente. no consultório assim, destruída, em escombros, devastada, né? Em frangalhos. Muitas vezes é assim. E a gente tem, às vezes, um trabalho assim de ir recosturando aquilo, né? É um pouco isso daí que aparece num texto aparentemente
inocente, né? Então, Freud tem essas riquezas, essas belezas, nem sempre tão claras, um pouco mais escondidas, assim, né? E você acha que é aí que está a atualidade da psicanálise, nisso que ela consegue ser contemporânea, independente da passagem do tempo? É isso, é exatamente isso, né? Eu gosto muito de um texto do Giorgio Agamben, que eu cito lá no início do livro, que é um texto que chama O que é o Contemporâneo. O texto não é sobre Freud, né? Mas ele cabe como uma luva para entender Freud. E o que o Giorgio Agamben vai falar? Ele narra uma experiência que todos nós já tivemos, né? Ou podemos ter a qualquer momento, que é aquela, né? Se você apaga a luz, né? Do cômodo em que você está, fica aquele breu, você não enxerga nada. Mas depois de meio minuto, né? Parece que os olhos se acomodam, assim, aquela falta de luminosidade, e aí você começa a enxergar o contorno dos objetos. Tem toda uma explicação fotoquímica, né, sobre como é que funciona aí, né, a pupila, a dilatação dos nossos dos tecidos, etc., que eu não saberia fazer aqui, mas é uma experiência que todo mundo você pode fazer. Você apaga a luz, fica totalmente no escuro e daí a pouco você começa a enxergar ao menos uma nesga de luz assim. E ele usa essa metáfora para dizer que o contemporâneo não é aquele que vê o que aparece claramente em seu tempo, porque o tempo que a gente vive não é transparente. A gente não sabe dizer exatamente o que está acontecendo hoje. Então, o que o contemporâneo é? Um autor que é contemporâneo é aquele que enxerga na escuridão, né? Que enxerga esse contorno desses objetos. E que mais do que isso, é aquele que, diante disso que ele consegue vislumbrar ali, ele sente aquilo como algo que o impele a escrever, a dizer alguma coisa sobre. Então, Freud não é exatamente alguém que é contemporâneo porque profetizou alguma coisa ou porque teve mais clareza do que as pessoas da sua época, mas porque, de alguma forma, ele conseguiu contornar aquilo que não era claro nem para os seus contemporâneos, né? Então, são algumas coisas que, de uma forma ou de outra, são sempre inatuais, estão sempre meio fora do tempo, né? Vamos dizer assim. Então, o que é o contemporâneo? É aquilo que está mais ou menos fora do tempo, né? Mas está sempre meio fora do tempo, né? Eu acho que isso traz um pouco da contemporaneidade dele. A gente pode ler, né, os textos dele sobre a guerra, né, para entender o que acontece hoje. É muito interessante. Você pode ler o mal-estar na cultura, mesmo que a cultura seja completamente outra, né? E você pode fazer, vamos dizer assim, uma versão sobre o mal-estar na cultura digital, né? O Christian Dunker fez um texto maravilhoso, né? Psicologia das massas digitais, sabe? Então, assim, com os mesmos pressupostos e conceitos, você consegue expandir. Claro que essa expansão tem um efeito retroativo que faz com que a gente tenha que abandonar um conceito, reajustar outro, né? E a gente vai, de alguma maneira, reorganizando a própria teoria, né? Mas eu acho que a atualidade do Freud vem bem disso. Você falou uma coisa logo no iniciozinho, né, Caulana, que me chamou a atenção, assim, que é isso, né? Assim, parece que o nosso século quer meio que fugir do, do Freud, né? Assim, quer ficar livre do Freud de alguma maneira,
E, bom, e o que é o Édipo? O que é a tragédia do Édipo, né? Que também é outra coisa inatural, né? Outra coisa que está aí, está presente até não poder mais, mas não pelo fato, o que está presente não é o fato da fantasia de matar papai, de transar com a mamãe, não é isso. O que é o trágico em Freud, que é o trágico do Édipo Rei, Sófocles já, a gente pode meio que resumir numa frase. É o seguinte: quanto mais você foge do destino, mais você tropeça nele, né? É isso que é o ético, é isso que é o trágico, né? E o nosso século vive essa coisa tão curiosa, né, de que a gente quer ficar livre de Freud. Quanto mais a gente quer abandoná-lo, mais ele nos espreita na esquina, né? É, e está ali ele se impondo a nós de uma maneira que a gente menos esperava. Exatamente. É, e aí eu vejo que a gente tem dois movimentos que talvez sejam avessos, é, mas não sei se são tão avessos assim, porque a gente tem um movimento que sempre existiu de minar a psicanálise, e agora a gente tem a psicologia positiva, por exemplo, toda a proliferação de variadas formas de terapêutica e coaching e tudo mais. É, mas a gente tem também um boom, né, Gilson, da psicanálise, de cursos, e pós, e formação, e minicurso, e grupo de estudo, e tudo quanto é tipo de coisa nas mais variadas formas e instituições. É, como que você vê o cuidado que a gente precisa ter nesse sentido, com essa. Porque você falou uma Com o coisa muito sucesso, interessante. com o Exatamente. sucesso da psicanálise, né? Isso. Uhum. O Exatamente. sucesso, esse sucesso cultural da psicanálise hoje, especialmente pós-pandemia, era uma coisa totalmente impossível de prever há pouquíssimo tempo, né? Acho que a psicanálise nunca teve tanto sucesso, né? Ao contrário do que se diz aí, é claro que ela sofre ataques e perde espaço, especialmente na universidade e nas políticas públicas de saúde mental, né? Ela perde espaço, claro que varia regionalmente, né? Lugares que isso ocorre mais rápido, ou mais intensamente, ou menos rápido, ou menos intensamente, mas ela perde espaço, né? Na universidade, e perde espaço em boa parte das políticas públicas mesmo, assim, embora ainda tenha uma enorme influência. Mas, ao mesmo tempo, ela ganha um espaço absolutamente inaudito na cultura, né? Hoje é impossível você assistir um programa, né, no, sei lá, GNT, Uhum. né, uma discussão lá, sei lá, do Papo de Homem, ou qualquer coisa dessa, ou assistir um, um esquete do Porta dos Fundos, né, que não apareça ali, de alguma forma, uma palavra que vem Uhum. do vocabulário psicanalítico, Uhum. né? As pessoas sabem falar e nem mais de repressão, já se fala recalcamento, né? É, já se E não é um recalcamento à Narcisismo. la Valesca Popozuda do passado, né? É um é, recalcamento enquanto um conceito analítico, né? enquanto um conceito está É. assim meio que incorporado, assim, né? Já faz parte. O Ian Parker tem um livro interessante sobre essa ideia de cultura psicanalítica, né? Que é um pouco que Cauana falou do professor dela lá, que disse, bom, o século é freudiano, né? É um pouco isso, né?
a maneira como a gente pensa nós mesmos, a maneira como a gente pensa as nossas relações amorosas, a maneira como a gente pensa a sociedade, ela é atravessada, quer queira, quer não, né, por, no mínimo, uma terminologia psicanalítica. A gente fala frequentemente de inconsciente, mesmo que eventualmente vire o subconsciente, como, aliás, tristemente, Sim, no no no, documentário. no Documentário. documentário, na própria Esther Freud, a bisneta do Freud, fala, ela é incrível, né? Ela fala de subconsciente, de instinto, de mente, Sim, de comportamento, de comportamento. palavras assim que a gente meio que superou na psicanálise que a gente faz aqui no Sul Global, que está séculos à frente dessa psicanálise que foi apresentada ali. Mas Mas, talvez isso, né, Gilson? Porque parece, a sensação que daí eu tenho é que se tenta dobrar a psicanálise é, a um. É complicado falar isso, né? Porque não é que a psicanálise não possa conversar com todo mundo, de forma nenhuma, mas parece que daí se faz um esforço para dobrar os conceitos, de tal modo que a gente acaba se equivocando com eles. sim, sim. Acho que sim, são os dois lados disso, né? Então, assim, a gente incorporou essa, essa terminologia do Freud para falar de nós mesmos, da maneira como a gente sofre, vive, a gente fala de gozo, fala de prazer, né? A gente fala de todas essas coisas, de sintoma, né? De complexo. A gente fala essas palavras todas às vezes, no sentido trivial, mas muitas vezes de uma maneira não trivial. Mas voltando à pergunta inicial que você fez, que eu acho que é muito importante, né? Então, a gente tem uma perda de espaço em alguns é, lugares, mas um ganho de espaço enorme na cultura, né? Mas com todos esses riscos que você disse, porque é, com a crise de saúde mental que assola o nosso sexo, né? O nosso século, olha, o ato falho foi lindo, né? O ato falho foi lindo, fica Foi aqui, lindo. né? Então, a crise, né, como é que foi? A crise de saúde mental que Comentar. assola o nosso sexo e o nosso século fica assim, agora fica assim, né? É, é, especialmente após a pandemia, né? Especialmente após a pandemia, muita gente procurou a psicanálise, né? Claro, as terapias psicológicas todas expandiram, né? Mas com a psicanálise ocorreu um boom assim sem precedentes, né? Uhum. E isso rapidamente se transformou numa demanda por formação analítica, né? Sim. Então tem muita gente aí que vem de outras áreas totalmente pessoas que foram alheias à psicanálise a vida inteira, sei lá, que vêm da engenharia, da Uhum. computação, de não sei onde, né? Da físio, da educação física e assim vai, e que de repente, frequentemente, pelo fato de fazer alguma análise, de ver que aquilo tem efeitos, né? Que em geral o começo é mais ou menos esse, né? Começa a fazer uma análise, me surpreendo que o efeito costuma ser mais rápido do que a gente imagina, né? No nosso imaginário meio popular. É claro que uma análise ir até o fim, ou muitos dos gozos, das repetições que nós temos duram, perduram, resistem ao tratamento. O inconsciente tá aí, né? Tem além do princípio de prazer, tem a função de morte, tem essa coisa toda, mas efeitos rápidos nos sintomas e queixas iniciais, eles acontecem com muito mais frequência do que a doxa
né, do que a opinião comum imagina. Então, em grande parte, as pessoas que procuraram psicanálise na época da pandemia ou logo após e que sentiram na pele, né, uma possibilidade de restabelecer alguma coisa que tinha sido meio que perdida ou de ter uma vida menos infeliz, de tratar um pouco do sofrimento, das crises, etc., né? Boa parte dessas pessoas resolve ser psicanalista. Claro que isso tem a ver também com uma crise de empregabilidade em geral, tem todo um contexto, né? É, de precarização do trabalho e tal, e muitas pessoas veem na psicanálise também uma saída como uma profissão, né? Uma espécie de profissão onde eventualmente eu vou poder me sustentar ou ganhar algum dinheiro, etc. Então acho que esses aspectos todos estão assim estão trabalhando conjuntamente nesse contexto que você descreveu tão bem. Agora, isso se proliferou, então, em cursos de formação os mais diversos, desde cursos de formação, espaços de formação que vêm das escolas, das instituições, das sociedades que têm uma tradição, que têm uma história, que têm rigor, Sim. né, que se sustenta nesse tripé fundamental e indispensável, né, que é a própria análise, que é uma experiência do inconsciente, né, a supervisão de casos clínicos com analistas mais experientes e a formação teórica, né? Esse tripé ele é indispensável e hoje em dia com essa oferta absolutamente heterogênea de instrução em psicanálise, às vezes com nome de formação, né? Sim, que você sai Tem, com diploma depois, né? tem uns aí que você sai Carteirinha. com carteirinha. Você já viu como é que a carteirinha é? Sim, Inclusive, tem parece até de o delegado, brasão, né? assim. Parece de coisa de delegado de polícia, né? Exatamente, igualzinha Ai, eu aquela de nunca vi, polícia. gente. É, Não, é é igualzinho. impressionante. Sabe aquela É coisa de igualzinho. filme dos anos 90 que vem um policial e dá Distintivo. distintivo? É, Exatamente, um esse é o nome. distintivo, É um um negócio com distintivo. fundo de couro, assim, a pessoa abre e tem um, assim, quase que um xerife, assim, parece, uma coisa Uhum. meio assim, igual bate na sua porta, assim, FBI, né? E aí é Sociedade de Psicanálise, né? Pela qual, né? Assim, a gente vê umas coisas assim que são impressionantes, e assim, eu sou um cara muito curioso, viu? Então, eu entro em todos esses sites, ou pelo menos em vários deles, para ver o que são essas ofertas. E é assustador. É assustador. Porque tem um número assim de sessões estipuladas que a pessoa tem que fazer, você paga um pacote adiantado, né? É, de não sei quantos mil reais lá e divide não sei quantas vezes e tem que fazer análise com essa ou aquela pessoa. E é engraçado porque essas formações, entre aspas, né, elas vão se adaptando vamos dizer assim, a tendências ideológicas, e aí eu diria que tanto a esquerda quanto a direita, né, é, que frequentemente abrem mão do que é inegociável para a psicanálise. Então, a gente tem, assim, psicanálise cristã, psicanálise neo, neopentecostal, né? Esse pessoal descobriu que tem lá que tem um papel importante no acolhimento do, do sofrimento, né? E assim, claro, a pessoa pode ter a religião que quiser, a crença que quiser, mas é uma coisa estapafúrdia que uma psicanálise tenha um epíteto desse, né? Psicanálise cristã
ou psicanálise umbandista ou islâmica, ou qualquer coisa dessa, né? Algo de outra natureza, mas que não deixa de ressoar um pouco esse outro lado, acontece às vezes à esquerda também. Uma psicanálise que, com bons motivos, né, se interessa por pautas progressistas, antirracistas e que tem a ver com, com, com demandas da comunidade LGBTQIA+, e tal, é, é, e eu acho isso legítimo, em princípio, mas que frequentemente se confunde com ela se transforma numa psicanálise militante, né? Sim. E aí, e aí eu Quase gosto. identitária, né? Eu não tenho nenhum problema com a palavra identitário, assim. Tem inclusive um livro muito. Tem um cara bom para vocês entrevistarem, Douglas Barros. Queria até ver se o livro dele está aqui. Está logo aqui. Tem um tanto de livro aqui à minha volta, né? É um cara super interessante que acabou de lançar um livro que chama O que é Identitarismo, e ele é psicanalista, sabe? E assim, porque muitas vezes a gente não sabe o que está falando quando a gente está falando de identidade, de identificação, de identitarismo, de identitário, porque tem todo um complexo de conceitos e de palavras aí que se misturam, né? Então, claro, identitarismo rígido, assim, ele trava a coisa, né? Ele não permite a coisa avançar. Eu gosto demais de uma analista que eu admiro enormemente, que é a Isildinha Batista Nogueira, autora de Acordo do Inconsciente. Isso, independente de concordar com as teses dela, o livro é muito impactante, a presença dela é muito impactante, né? Muito forte, assim, fina, é uma pessoa que é uma psicanalista mesmo, e que experienciou o inconsciente, que sabe conduzir uma análise, sabe? Que não é para qualquer um mesmo. E ela gosta muito de insistir numa frase que eu acho sensacional, e é legal porque ela apanha à direita e à esquerda. Que em geral é um bom sinal isso. Ela diz assim: clínica não é militância e militância não é clínica. Ela fala isso toda a palestra dela, né? E eu acho isso muito importante. Ou seja, mesmo que a gente endosse causas e movimentos progressistas, etc., e incorpore, né, o que a gente pode aprender com esses novos corpos que chegam à psicanálise, e isso é muito bem-vindo, né? Mas isso não quer dizer se submeter a uma agenda extra-psicanalítica, né? Ou seja, a militância é uma coisa, inclusive, evidentemente, o psicanalista pode, como cidadão, né, se envolver na militância que ele bem entender, né, ou professar a fé que ele bem entender, né, mas o psicanalista, no seu ofício, ele tem que dar conta de não ser um sujeito. Isso é o preço que a gente paga para ser psicanalista, é muito alto, é muito caro. Isso é o mais difícil de tudo. Você perguntou no início o que pode uma psicanálise, né? E eu acho que a pergunta que a gente poderia desdobrar dela é o que pode um psicanalista, né? E o que pode um psicanalista, o que de melhor pode um psicanalista é pagar com o seu ser, né? Isso não é nada fácil. Isso é um negócio que demanda uns bons quilômetros de análise, uns bons pratos de feijão analítico, né? Vamos dizer assim, que a gente vai aí incorporando, que a gente vai desenvolvendo, porque em uma análise não tem lugar para dois sujeitos. Só tem lugar para um sujeito, que é o sujeito do inconsciente da pessoa que entrega ali a associação livre, seja no espaço que for, no divã, no consultório
de rua, no espaço institucional de um dispositivo de saúde mental, o que for, né? Não tem espaço para dois sujeitos, é um sujeito. E o analista, ele de alguma maneira, ele só é analista quando ele consegue isso. A gente não consegue o dia inteiro e nem uma sessão inteira, mas quando ele consegue transitoriamente, né, o texto da transitoriedade aparece aqui outra vez, e estrategicamente, dentro da, da sua tática clínica, né, abrir mão de suas crenças individuais, de seus desejos, de seus medos, ou pelo menos colocá-las entre parênteses para escutar ali algo que às vezes é muito difícil de escutar, porque a nossa espontaneidade psicológica, e aí a diferença da psicanálise com a psicologia, nossa espontaneidade é de ler o outro a partir de nós mesmos, né? Ou de querer o bem do outro, né? Que é isso que o Querer o Lacan bem vai do dizer outro, na querer a ética da cura do psicanálise. outro, Isso. querer a cura a todo custo do Vocês outro. assistiram, só para fazer uma ilustração aqui, que daí o que a gente está falando me lembrou muito. Vocês já assistiram a série Adolescência? Você já viu, Ah, Gilson? Sim, já. sim. Aquele episódio daquela psicóloga escutando aquele menino, embora ela não seja uma psicanalista, é um contexto completamente diferente, né? Mas o preço que ela paga para estar ali, né? Para mim foi o episódio mais assim difícil de assistir. Eu tive que parar algumas vezes porque o preço que ela paga para poder ouvir o insuportável, né? Eu digo às vezes que o psicanalista é aquele que suporta ouvir o que ninguém mais suporta. Uhum. E E naquele momento final, né, em que ele faz aquela pergunta, que é a pergunta derradeira dele, né? Você gosta de mim? Eu sou gostável, eu sou desejável, eu sou amável. E ela precisar sustentar ali, né? Ela diz, ela repete várias vezes, eu acho que mais para ela mesma do que para ele. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, né? Eu estou aqui pelo ofício. Nossa, talvez seja uma boa ilustração, embora extrema, né, do que é pagar esse preço, É, né? eu acho que a gente paga um preço, sim, né? Esse episódio mostra até esse limite, né? Esse ponto dela de pagar ali não é nada fácil aquela posição, mas eu não acho que um psicanalista concluiria assim, né? Uhum. O menino está perguntando, mas você me ama, você acha que eu sou um cara gostável, né? E ela só fala, eu estou aqui como profissional. O psicanalista não falaria assim. Ele ia Sim, sim. interrogar, que é isso? Que é isso aí Uhum. de ter que Com gostar certeza. de Sim. você, né? O que você Sim. quer saber com isso aí, né? Que história é essa? E tiraria mais consequências disso, né? Ou seja, Sim, sim, porque sem dúvida. Não, ela né? não é nem de longe, né, Né? psicanalista, assim. E sem Mas dúvida, como eu ali é disse, um contexto ela diferente. paga com essa, Uhum. né? Com essa tem uma coisa interessante né? Que ela antes ela tem a chance de ler o laudo do outro psicólogo, né? E ela fala assim, não Sim. quero saber. Uhum. Isso é super psicanalítico, Uhum. Isso né? é, exatamente. Não, eu quero escutar o menino. Vou escutar o menino, o que ele tem a dizer ali. Não quero que vocês me contem nada antes, não quero saber muito o que foi o crime, não quero saber muita coisa extra, o que ele pode me contar. Me contem o mínimo possível aqui, né? E eu vou lá escutar o menino. E isso é legal, né? Uhum. Sim. Só que a gente fica dando O que spoiler, né? Eu já estou doido para dar vários spoilers dessa série. Não, mas, ô, Gilson, eu acho que todo mundo já assistiu essa série, tá? Eu tô num ponto, assim, de achar que todo mundo já viu. Mas o que me fez pensar nisso que a gente tá falando, realmente, né? A posição dela não é uma posição de analista, inclusive porque ela tá ali como representante,
da lei. De algum modo, Sim, ela tá ali, né, para dizer exatamente. algo sobre quem cometeu um crime. Mas no final, quando ele sai e ela fica com o mal-estar dela, eu me lembrei muito de uma vez ter escutado numa atividade da escola, o Rômulo dizer, era uma mesa sobre solidão. E ele, em vez de apresentar um caso em que fosse, né, em que ele lesse algo da solidão, enfim, como um conceito, ele falou da solidão do analista. E Isso. foi muito bonito o Sim. trabalho dele. E aí, assim, ela no conflito, no mal-estar dela, assim, aquele momento me tocou muito, assim. Sim, sim. Porque eu acho que a É, solidão do analista, né, toca também nisso que o Gilson está falando, mas nessa dimensão ética. A ética da perfeitamente. psicanálise está aí, né? E é por isso que a gente gosta tanto de conversar, né? Porque você passa ali, às vezes, horas escutando e fazendo intervenções mais pontuais, né? E depois a gente precisa de falar entre nós. Uhum, Aí a gente sim, vai para as escolas, instituições, para os podcasts e tal, porque de alguma maneira a gente tem que elaborar isso que a gente escutou também, que às vezes é muito dolorido, sim, né? A Sim, gente escuta às vezes, tem dias mais pesados, dias menos pesados, mas ah, o grau de sofrimento humano ele é uma coisa absolutamente impressionante, né? uhum, E isso vale tanto para pessoas que passam por traumas e violências as mais diversas, né? Inomináveis, assim, que tem a ver com morte, sabe, com risco de suicídio, com a loucura de si próprio, das pessoas próximas e tal. E passa também por sofrimentos, vamos dizer, relativamente banais, mas aos olhos, vamos dizer assim, de uma sociedade, né? Ah, mas a pessoa tem a vida boa ali, tem carro, tem emprego, tem namorado, tem namorado, não sei o que mais, né? E a pessoa está numa miséria psíquica, assim, absurda, né? Às vezes, com sintomas, assim, inacreditavelmente doloridos, dadas, vamos dizer assim, as condições objetivas, né? Isso é legal porque a gente lida com uma teoria da causalidade não linear, né? Quer dizer, né? Às vezes um evento muito grande gera um efeito muito pequeno e às vezes um evento muito pequeno, uma causa muito pequena gera um efeito muito grande. Para dar um exemplo de que é essa ideia de causalidade não linear, por exemplo, sei lá, alguém acende um fósforo numa floresta e aquilo incendeia a montanha inteira, né? Então você percebe, ou seja, é uma causa muito pequena para um efeito muito grande. É, uhum, é, Às vezes, nas neuroses, especialmente, a gente tem coisas assim, né? Nossa, mas é um evento desse, né? Então, às vezes, uma paciente está uma espécie de sofrimento de um luto por causa de um pet, sabe? Um cachorrinho, um gatinho, alguma coisa assim que você pode falar assim, nossa, mas em tempos de genocídio, de necropolítica, de violência policial, de ascensão do fascismo, o que é a pessoa perder um cachorrinho, um gatinho, uma coisa assim? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. O que é que esse gatinho ou esse cachorrinho, por exemplo, tem de função estruturante, né, para a exato. economia psíquica dessa pessoa, sabe? Então, às vezes, é Uhum, uma causa muito pequena, entre aspas, fósforo que incendeia a floresta inteira. Às vezes é o inverso, né? Às vezes a gente lida com casos assim de pessoas expostas a violências
absolutamente inenarráveis, assim, que tem a ver com abuso, que tem a ver com violência física extrema, de espancamento e coisas assim, né? Você sabe muito bem disso, a gente lida com isso conforme o espaço em que a gente atende, né? E, e tem gente que se sai bem disso, né? Que consegue, de uma forma ou de outra, organizar a sua vida, tem um sofrimento, claro, mas que às vezes não é esse o problema. Né? O problema que está em jogo não é esse, é outro. Né? Sim. Que está em jogo não assim, a violência que sofreu do tiro, do não sei o quê. Não, às vezes bom, eu não acho que meu pai me ama. Né? Eu acho que minha mãe não deu um lugar para mim, sabe? Eu não sinto que bom, eu vivi minha vida inteira, não fiz nada de errado, nunca fiz, com pessoa mais idosa, né? Nunca fiz nenhum crime, nada grave, vivi minha vida da melhor maneira possível e o saldo que eu vejo hoje é que minha vida foi uma merda. Olha a dureza de uma fala dessa, né? Dureza. Claro, a gente tem instrumentos para ler isso, supereu e tal, né? Aí a gente tem técnicas para tratar isso, né? Mas assim, você vê, às vezes a coisa não é tão direta, né? O trauma é grande, o sofrimento é grande, o trauma é pequeno, o sofrimento é pequeno. Não é assim que funciona, né? E eu acho que essa É é. assim que a banda toca. Sim, e essa é a grandeza da psicanálise, né? Porque ela ilumina a complexidade humana. Então, Perfeito. assim, em tempos em que a gente escuta, você é o que você come, você é o que você veste, você é o que você lê, né? A cada tempo tem um você é isso, é, como né? Como se a vida fosse realmente assim, causa e consequência. A Sim, psicanálise vem para iluminar a tragicomédia de cada um, que é sempre singular. perfeitamente. E com um detalhe, né? A gente estava falando ainda nessa discussão de causalidade, né? Que pode parecer às vezes meio técnica, mas eu acho que vai interessar a todos e a cada um, porque na imagem da opinião comum que nós temos, né, o passado não muda. E o passado é a coisa que mais muda que tem. Sim. Né? O passado ele muda, inclusive espontaneamente, as neurociências mostram isso, né? Assim, a gente vai recombinando as memórias, né? Agora, até um certo limite. Né? A gente tem cicatrizes, a gente tem marcas, tem certos traços, né, que insistem, que voltam ali, que são a nossa assinatura, né, o sintoma de cada um, né, assim, é, o sintoma no seu sentido mais forte, assim, daquilo que de alguma maneira estrutura o meu jeito de lidar com o meu corpo, com o outro, com as pessoas, com os amores, com os impasses, etc. Mas essa ideia de que o tempo é feito de camadas e que o passado pode. Primeiro, ele muda espontaneamente, pelo próprio. É, é, por processos, vamos dizer assim, neuronais, mas ele pode ativamente. A gente pode atuar nessa reelaboração do passado. E é exatamente isso que o psicanalista faz, porque, ao mesmo tempo, essa causalidade ela é retroativa. Né? Ou seja, a gente pode atuar no passado. Né? O passado muda conforme a gente narra esse passado. Eu Claro que acho que dentro de certos parâmetros, né? Uns limites, né? Que não dá para ultrapassar, mas essa espécie de plasticidade, e o Freud achava que essa plasticidade ela ia até uma determinada idade, até uns 50 anos, mais ou menos, que depois disso nem adiantava mais fazer análise. Né? Tem um texto dele que ele fala isso, está lá no volume da Autêntica dos Fundamentos
da clínica, acho que é sobre o início do tratamento, e isso é um erro de Freud, né? São os pontos que a gente tem que corrigir. Aliás, não é sobre o início do tratamento, não, é sobre psicoterapia, de 1905. Ele vai dizer isso. Não, as pessoas idosas, né, e idoso naquela época era acima de 50 anos, né, não adianta fazer análise, porque não tem mais plasticidade. Hoje em dia, essa ideia não funciona, né? Sim. Às vezes é legal a gente conhecer um pouquinho do que acontece nos estudos sobre o cérebro, mesmo com o preconceito todo que nós temos, às vezes, né? Porque essa ideia de que não tem plasticidade em pessoas mais velhas não se sustenta. É claro que a plasticidade é maior quando a gente é mais novo, mas ela não é inexistente e nem tão pequena assim, né, que não possa é, se beneficiar, né, de um tratamento que permita a gente recombinar um pouco isso. Até porque, E o né, nosso próprio corpo pensando no sujeito, ele não envelhece, né? O sujeito do é inconsciente não isso, tem idade, né? exatamente. Então, acho que é interessante isso que você diz, justamente dessa passagem também que o Lacan vai poder fazer, né? Que o percurso de uma análise é de uma escrita e leitura, né? Ele vai tomar essa dimensão da escrita e da leitura. E acho que diz justamente disso que você está apontando, dessa reescrita do passado, né? Disso Perfeitamente. que se pode fazer outra coisa. Sim. Será que a gente pode voltar um pouquinho no filme que vocês me indicaram, Freud Claro. 2.0? Vamos lá. Queria ouvir um pouquinho também de vocês, o que vocês acharam. Eu assisti duas vezes com muito interesse e assim, minha impressão inicial assim que, bom, ele tem um acervo de imagens absolutamente incomparável, né? O acervo de imagens dele vale o filme, né? Tem imagens sensacionais, muito bem montadas e tal, mas ele é um exemplo de como é que você pode fazer um filme ruim com uma história boa, né? Ou seja, o roteiro é péssimo, o roteiro é péssimo, né? É, narra um Freud assim lido de uma maneira absolutamente literal. Uma das coisas que me chamou a atenção assim foram várias, mas assim uma delas que me vem à mente agora é quando ele está explicando, quando a Esther Freud está explicando a pulsão de morte, né? Então, dá todo o contexto do Além do Princípio de Prazer, aí tem uma entrevista com a Ruth Nesco, que essa parte é boa, assim, ela descreve bem como é que esse texto é um dos mais complexos da obra do Freud, as dificuldades de ler esse texto, mas aí eles vão dar um exemplo da pulsão de morte. Vocês lembram do exemplo que é absolutamente infeliz, é uma coisa Eu literal não até lembro Eu exatamente não qual que lembro é. também exatamente. é o homem-bomba muçulmano. Ah, Ah, sim. sim. Então, assim, se você é mais ou menos assim, se você quer entender a pulsão de morte, e aí eles explicam assim, essa agressão do sujeito a si mesmo, o melhor exemplo, e aí aparecem as imagens lá de pessoas lá do Estado Islâmico, dos ataques lá em Paris, há uns anos atrás, é, naquele jornal de sátira, como é que era o nome? Me escapou agora, né? Charlie É, Hebdo. isso. Ah, e mostra assim, então, o exemplo maior da pulsão de morte é o homem-bomba muçulmano que se explode e mata as pessoas à volta. Então, é uma psicologização de um problema Uhum.
cultural e político de todo tamanho que é meio impressionante que caiba dentro de um filme desse. E aí prossegue, né, numa entrevista com um psicanalista, inclusive interessante, que é o Benz Lamar, Recalcate? que é um. Ah, não. Não, não, antes, o Benz Lamar, que é um psicanalista franco-tunisiano, que escreveu um livro muito interessante que é A Psicanálise Posta à Prova pelo Islã, né? Um livrinho que eu comprei há alguns anos, tem ele aqui. Ah, e que é legal, mas assim, ele corre nesses psicologismos rasteiros às vezes. Aí vai falar assim: ah, mas e as mulheres que se explodem? Ah, porque foram abusadas, sabe? Enquanto crianças. Então, assim, e atribuir isso a Freud, gente, isso é o pior jeito de ler É, Freud que pode isso existir. não é Freud, isso não é psicanálise, entra Isso não naquela é. linha. Não, exatamente, ou seja, a pulsão de morte, ou as pulsões de morte, se manifestam de maneira muito mais cotidianas e na vida de todo mundo, minha, sua e de todo mundo Uhum. que está escutando aqui. Você não precisa se explodir como uma bomba para que a pulsão de morte esteja agindo em você, não. Basta você repetir do mesmo jeito escolhas erradas que denotem um gozo ali, apesar das suas decisões de nunca mais vou fazer isso e coisas assim, né? Esse gozo mórbido de ter uh, um prazer no desprazer, né? Pulsão de morte é isso. E esse equívoco também, né, de que pulsão de morte é ruim, pulsão de vida é bom, então, e como se cada uma tivesse de um lado, como se não fosse justamente o encontro e o desencontro entre elas que Exatamente. fizesse a manifestação do que é vivo, né? Eu acho que o que eles Fusão e desfusão. eu acho que o que eles Aham. propõem, né? E eu acho que nesse sentido, sendo uma bisneta do Freud, que a gente pudesse escutar alguma outra coisa, né? Sobre até o próprio Freud, mas acho que talvez o ponto é que vou fazer uma leitura meio otimista, assim, de que por Sim, tentar ser, para tentar ser acessível a todos, acabou se banalizando e tornando simplórios conceitos que estão extremamente complexos, em temas que são extremamente complexos, né, na psicanálise. exatamente. Eu acho que falta ali duas coisas: clínica e Lacan, Uhum. Uhum. Sim. né? Ou seja, eles mencionam Lacan, inclusive muito corretamente, num ou dois momentos assim, mas uma visão lacaniana de Freud ajudaria a desfazer muitos dos equívocos que são postos. Tanto que você acabou de mencionar, né? A melhor entrevista que ocorre ali, o único que fala menos bobagem é o Recalcate, né? Uhum. É, é o único que assim, diz coisas bem interessantes. Assim. Eu acho que tem outros elementos muito. O documentário ele vale a pena ser visto. Eu acho que vale a pena ser visto, né? Com todos esses, dizer assim, esses cuidados, né? Que a gente precisa de ter. Ah, inclusive foi legal que para quem lê só as legendas, as legendas já corrigem um pouco do que é falado em inglês, né? Eu não sei se vocês perceberam isso. Então ela fala instinto na legenda está pulsão, ela fala subconsciente na legenda está inconsciente. Então a pessoa que traduziu a legenda já deu uma melhorada Uma na amenizada, né? coisa, assim, uma amenizada, Sim. assim, sabe? Mas tem umas Mas coisas, isso sim, que você fala é muito legal, Gilson, que assim, vale a pena ver, porque eu acho que tem uma coisa também que
eu escuto assim de algumas pessoas que vivem comigo assim, né, quando vêm me contar coisas e mas você não se choca? E assim, poucas coisas chocam e assustam a gente, porque assim, a gente pode ver qualquer coisa, a gente pode ouvir as coisas ruins também, as coisas tudo depende de a leitura que a gente vai fazer daquilo, né? Eu acho que tem isso também, assim. Então, que bom poder ver uma coisa da qual a gente discorda e colocar isso em questão, em debate, né? Mas nem por isso também, talvez, destituir completamente aquele trabalho, enfim. Eu acho sim. Isso que você disse também, eu acho que é muito interessante. O meu irmão, que não é psicanalista, mas faz análise há muito tempo, de vez em quando ele me liga, a gente conversa e conversa das dificuldades dos filhos, do casamento, essa coisa, né? Que é o papo que irmãos têm, né? Do pai, do não sei o quê. E ele, às vezes, ele comenta assim: "Mas isso, mas você acha tudo normal? Você não se assusta com nada, não tem nada que te choca." Eu acho que talvez isso é um, um efeito ruim que a gente tem essa fala dele me tocou, sabe? É, e foi interessante ouvir você falando isso agora, porque a gente não pode perder a, é, vamos dizer assim, capacidade de se assim, de chocar, não, que realmente Fica a gente perplexo com as coisas às vezes, exatamente. né? Se indignar, né? E A, de, eu sim. acho que perplexidade, Uhum, curiosidade, uhum. essa coisa toda é muito bem-vinda. Mas a gente convive com tanta miséria humana, e miséria humana de pessoas ricas e pobres, né? Uhum, que, que a gente que precisa de um pouquinho mais para não nos assustar. Né? Às vezes o uhum. paciente fala assim: vou te contar uma coisa, e você fica até achando, nossa, será? Mas, tipo assim, era isso, né? Não, e eu quis dizer nesse sentido do pudor também, sabe? Sim, Que, né, as pessoas têm muito pudor com as coisas, quase que no sentido do o choque, que eu quis sim, dizer, esse choque meio moralista, sabe? Que isso. eu, gente, é o fim do mundo. E não, sabe? Não, né? Aí o De paciente, consentir com a complexidade Você humana. sabe que agora eu me lembro, uma vez, uma amiga que é psicanalista me contou, né? Ela me conta do que que tinha se divorciado. E eu fiquei, né? Não fiz cara de nada, nem de nossa, que legal, nossa, que horror. E aí eu falei, e aí? Só falei isso. Aí ela, nossa, você é a primeira pessoa que não esboça uma reação do tipo. Uhul, ou, meu Deus, como é que você tá de desespero diante de contar uma notícia dessa, assim, né? Eu acho que, de algum modo, acho que a gente meio que aprende a não dar um sentido imediato para aquilo que a gente escuta, e acho que talvez esse seja um filtro, Exato. né, que de algum modo faz com que algumas coisas a gente escuta e não responda imediatamente, porque a gente está sempre exatamente. esperando, né? O que não quer dizer que a gente é frio ou indiferente ou qualquer Exato. coisa dessa, que muitas vezes a gente se emociona, sim, Uhum. né? Junto Sim, ali com o paciente diante de uma determinada Demais. coisa, né? Se alegra, né? Uhum. Com coisas que os pacientes dão conta de fazer e não davam há um tempo atrás, etc., e atribui isso ao, 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 ao tratamento. Então, a gente tem é, compaixão, entusiasmo, essas coisas todas, né? Mas não é isso que guia a ação clínica, né? Exatamente. Não são esses nossos afetos que é impossível não ter, né? Mas não é desse lugar que você intervém. Uhum. Você intervém de um outro lugar, que tem toda uma técnica, uma ética, uma teoria que sustenta isso. São outros 500.
né? Então, às vezes, a pessoa tem a dificuldade de entender essa ideia do analista, ele paga com seu ser, ele faz uma espécie de semblante de objeto, alguma coisa assim, porque acha que isso quer dizer não ter emoções ou não Uhum. ter compaixão. Não, não é isso. Você vai sim sentir emoção, você vai sentir efeitos contra transferenciais, etc. Mas não é daí que a sua ação, que o seu gesto, que a sua interpretação, que o seu ato, que o seu corte, não é aí que ele vai se fundamentar, né? Sim. Eu acho que essa é uma distinção absolutamente fundamental. É aí que você diz, né, que não tem dois sujeitos É, no momento é. da análise, né? É o sujeito Agora, do analisante que está em jogo ali, não o sujeito do analista. Claro, exatamente. porque Agora, até como você estava falando do exemplo da sua amiga, né? Uhum. Se ela te conta e você se desespera, o desespero é seu, não tem mais nada a ver com o casamento dela, né? Exato. é, exatamente. Você sabe, no Freud 2.0, a parte que eu mais gostei foi de ver um relato de infância do pai da Esther Freud, que é o Lucian Freud, que é um pintor muito famoso, inclusive, Uhum. né? E que ele conta assim, né, que o Freud já velhinho, né, brincava com as crianças no jardim, né, e a brincadeira dele era tirar a dentadura, né? Ele tirava a Sim. dentadura, né? E as crianças assustavam, depois morriam de rir, aí ele punha a dentadura de novo, sabe? Então, essa coisa de brincar com, essa coisa do Freud de poder brincar com essa coisa que é uma prótese, que é a dor. Ele tinha um câncer na mandíbula, essa coisa devia ser extremamente incômoda, né? A gente sabe da história lá que ele decide que não valia mais a pena viver, depois de muitos anos de conviver com câncer, quando nem o cachorro dele aguentava o cheiro mais, né? Uhum. Das infecções reincidentes que ele teve diversas vezes, então aquilo devia ser extremamente incômodo. Imagina a dentadura de 1930, né? É, é, né? A tecnologia que tem nisso, né? E o cara, ele brincava com isso, né? De tirar uma parte do seu próprio corpo e colocar de volta com o objetivo de divertir as crianças, né? Então a gente, né, que está acostumado a ver Freud como um conjunto de livros aqui na nossa estante, ou como aquele velhinho, né, austero, ou como aquele cara com charuto, as fotos que a gente, né, de alguma maneira acostumou a ver do Freud, escutar uma história dessa é bem bacana, né? A gente vê ele brincando com os cachorros, né? Ou se alegrando com as crianças, né? Fazendo piada e tal. É um lado assim que dá uma humanidade ao Freud muito interessante. Isso, então, acho que é um ponto muito forte, né, inclusive com as imagens e a narrativa, né, que é feito disso. Uhum. Você já viu aquele livro, Gilson, Carta aos Filhos, que é uma Sim. coletânea? É tão bonito. Pena que não tem mais, mas eu que estou com o livro na mão, né? Sim, é É muito lindíssimo. bonito, né? As cartas que ele escrevia, algumas totalmente objetivas, assim, para os filhos, coisa de dinheiro, Eu de vou te mandar dinheiro, está precisando de quanto isso, aí? né? Mas em outras Você está assim. gastando demais. Aham. Daria para fazer um documentário com esse livro. Ah, Com certeza, porque que presença forte ele tinha, né, na vida, assim, desses filhos. E às vezes muito carinhoso. Nossa, é. assim, né, uma coisa muito delicada. Como no A Transitoriedade, é, ele termina o texto dizendo. Nós, né, o que que a gente vai fazer agora? E ele diz, a gente vai reconstruir melhor do que Construindo. antes.
exatamente, Ele tem né? o Freud é incrível, assim, acho que é isso que mais me encanta na figura dele, assim, e no legado, talvez, para além do legado teórico, essa ambivalência, né, de É alguém, isso que você assim, está. de um cientista muito cético e às vezes duro mas ao mesmo tempo um homem que sempre apostou muito nas manifestações da vida. Sim, sim. É incrível, né? Porque o Freud, com suas tensões e ambiguidades, ele era um homem assim, que viveu uma vida mais austera, né? Com casamento, filho e tal, essa coisa toda, né? Mas que apoiou todas as causas progressistas da época, sabe? Inclusive sobre a descriminalização de atos homossexuais. Se a gente lembrar o contexto, né? Era crime, né? Se um homem Uhum, beija outro homem, se uma mulher beija outro homem, o que acontecia, evidentemente, sempre aconteceu, mas se é claro. pego, aquilo era crime, né? Não Uhum. era apenas condenável moralmente, era crime. Podia ser preso, julgado, né? Então, assim, o cara apoiar publicamente essas causas ou o direito das mulheres de gente, são cento e tantos anos atrás, né, de ter voto ou de entrar para a universidade, né? As mulheres, em 1905, não poderiam entrar na universidade. Vocês entendem o que é isso? Ou seja, é nesse contexto que o Freud estava escutando as histéricas. As histéricas, até 20 anos antes, e isso também é uma coisa muito impactante do documentário do Freud 2.0, as imagens ali das histéricas, eu acho que são imagens, inclusive, inspiradas naquele livro muito bonito do Didi Uberman, né, Uhum. sobre a histeria nos séculos 18 e 19, se não me engano. As histéricas eram hospitalizadas, trancafiadas atrás de grades, junto com seus excrementos e tudo mais. Assim. Então, assim, quando às vezes a gente hoje vê assim com desconfiança uma ou outra afirmação que Freud faz ali sobre as histéricas, sem considerar esse fundo de que, de outra forma, 10 anos antes elas estariam simplesmente trancafiadas ou fazendo eletroterapia, tomando choque, né? Sim. Vamos falar as coisas com os nomes que elas têm, né? Numa cultura que as mulheres eram criadas para ter filho, para se casar virgem, para tocar piano e costurar e cozinhar, sabe? Assim, ingressar na universidade, para direito, para medicina, etc., foi uma conquista que data ali de mais ou menos 1905, 1910 em Viena, né? Curiosamente, isso é uma coisa também inegável, né? Uma das profissões em que as mulheres puderam se destacar relativamente cedo, dado esse contexto, foi a própria psicanálise, Sim. né? Então, assim, é, é, as disputas, quando a gente lê as atas, né, das reuniões, é, do ciclo de psicanalistas próximos a Freud ali, sobre se poderia ingressar mulher ou não na associação deles, no círculo deles, né? Vocês conhecem essa história, né? Eram quase todos contra, né? E Freud falou assim: que é isso, gente? Por que contra? Né? Elas têm todo o direito e toda a capacidade de se formar psicanalista e de exercer a psicanálise, de escrever. Então, às vezes a gente faz uma leitura assim, Freud e patriarcal, não sei o que e tal. Claro que ele está imerso nessa cultura, inevitável que traços disso é, 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 se traduzam, se expressem, né, na obra dele.
mas não é esse o ponto, né? Sim. Mas Claro. não é isso que está em jogo. O que está em jogo é justamente o gesto de acolher essas mulheres, de discutir os textos. A gente se imagina a discussão da década de 20, que foi uma discussão sobre feminilidade, né? Que foi uma discussão tema dos congressos, aí o Ernest Jones brigando de um lado, Spielheim brigando de outro lado, sei quem brigando, né? É toda uma discussão que simplesmente é, ela é impossível em qualquer outra área. Ela não aconteceu no direito, na medicina, na história, sei lá onde mais. Ela só aconteceu ali, em 1910, 1915, 1920, na psicanálise, né? São eventos em que as mulheres são convidadas a expor seus pontos de vista sobre o corpo delas, E né? acho que é Isso interessante isso que você traz, que são dos efeitos que elas recolhem da própria experiência analítica, que as colocam exatamente. também a ir estudar, né, a psicanálise e tornar-se analista. Então, acho que, de E algum claro, modo, imagino que tenha tido muita barbaridade, né? Muito assim, erro crasso desses psicanalistas todos, incluindo Freud. uhum, Imagina a análise que ele fez com a própria filha, Ana Freud, deve ter sido um desastre, né? Assim, mas, enfim, mas a gente dizer, por exemplo, que o Freud era insensível ao que as psicanalistas mulheres discutiam, isso é simplesmente falso. Eu posso Ou dar um que ele era exemplo, misógino, né? né? Posso dar um exemplo muito concreto, né? O Freud ele defendeu durante mais de 20 anos que havia uma única libido e essa libido era masculina. Isso foi um consenso psicanalítico que durou 2 décadas ou mais. Após esses debates aí da década de 20, com a participação das psicanalistas mulheres, acho que estava a Bárbara Low, não sei, não me lembro mais quais exatamente agora na minha memória, mas elas discutindo esse tema e provavelmente com uma resistência enorme e ao final das contas Freud vai falar assim, bom, vocês têm razão, vou dizer agora, a libido não é masculina, ela é neutra. Era como se a gente dissesse assim, libido é gender free, né? Ela, ela, sim. ela, ela, ela é outra coisa, né? Uhum. Uhum. É verdade. Bom, para gente ir encerrando, Sim, então, ótimo. eu só vou trazer uma frase da Simone de Beauvoir, que eu não sei se todo mundo conhece, né? Com todas as críticas que ela fez à obra do Freud, muitas bastante consistentes, ela disse uma vez, é, em relação ao Freud, é um dos homens desse século de quem eu gosto com mais sinceridade. Gilson, Ótimo. muito obrigada pela sua Obrigada, presença. Gilson. Eu acho que você vai ter que Prazer. voltar, Vai ter que porque voltar, com certeza. você vai Prazer. ter que voltar, porque a gente ficou com muita, muita vontade de conversar mais. Nossa, a gente tem só encerra porque, né, já são 9h30 da noite, a gente tá gravando à noite, em plena quarta-feira. Você sabe que Mas isso muito obrigada. aconteceu a mesma coisa com o Vinícius, quando ele gravou, a gente teve que Foi. encerrar. Aí vocês são amigos, então talvez chamar junto, daí Isso é ótimo. vai ser Não, ótimo. daí a gente faz um ao vivo com taça de vinho e. Que ótimo. O Vini é um cara ótimo, psicanalista jovem, assim, de um talento inquestionável, não apenas como um teórico, um pesquisador de mão cheia, mas com um ouvido e um tato clínico, assim, Impressionante. absolutamente E uma sensibilidade, É. né? Ele é sem muito sensível. muito, muito. Sim, Ó, foi um e prazer. aí a gente está escrevendo um livro, eu e ele. Posso contar sobre o Uau! não?
Olha só, não, com certeza. Quando ficar pronto, vocês nos chamam aqui, Com tá? certeza, já está Mas Mais do que marcado. combinado. falta mais ou menos um ano para ficar pronto. Mas nós estamos Ótimo. trabalhando nisso. Estávamos hoje conversando no telefone, logo antes da conversa aqui. Hoje a gente já está com talvez um quarto do livro escrito, né? Não vou contar o tema, não vou contar vou contando o santo, mas não o milagre. Tá bom. Mas vem Surpresa. coisa boa aí. Com Ah, não tenho certeza. dúvida disso. Um abraço, Gilson. Um Obrigada abraço, mais uma muito vez, obrigado, Gil. prazer. E um abraço a todos que tiveram a paciência de escutar um pouquinho sobre esse Freud, O né? privilégio de escutar Privilégio. você. Eu acho que o Freud no século XXI, desses autores brasileiros, é mais interessante do que o Freud 2.0, né? Dos herdeiros Sem dúvida. diretos de Freud. Eu sou suspeito para dizer. Depois vocês dizem se vocês Não, a gente é concordam. suspeita também, mas assim, o, esse livro, ele alcança, né? Quem é leitor da obra do Freud, quem está começando a ler Freud, quem deseja ler o Freud, então é imperdível. Entendi. Muito obrigado, pessoal. Até. Beijos. Beijos.